Quem achou, diga glória a Deus. Está escrito assim: e ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Eu vou repetir: e logo se endireitou e glorificava a Deus. E logo se endireitou e glorificava a Deus. Amém. No livro que lemos, é um livro bem conhecido e não é de difícil interpretação, pois se passar aqui para qualquer pessoa que está aqui nesse recinto para falar a respeito desta mulher, não vai haver nenhuma dificuldade ao relatar a história dessa mulher e o que ela se passou. Portanto, nada mais, esta mulher, ela sofria de uma grande enfermidade. Não só estava precisando de cura, mas também estava precisando de uma libertação. Ninguém percebia, ninguém olhava para ela. Todo mundo só via a doença e a sua necessidade que estava passando naquele momento. Mas ela nunca imaginou que em um culto, quem sabe, como esse, que poderia mudar o quadro da vida dela. O texto vai narrar a história dizendo, no texto como lemos no versículo de número 10, que tudo aconteceu numa sinagoga. Quando você vai interpretar a palavra sinagoga no grego, significa a casa de Deus, ou por que não dizer igreja. Quer dizer que todo o ambiente de manifestação de Jesus Cristo foi como um ambiente como esse. Foi como um ambiente como esse que nós estamos adorando a Deus. E o texto se inicia no seu versículo 1, contando a história que quando Jesus entra, algo está acontecendo. Quando Jesus entra na sinagoga, num culto como esse, tem alguma coisa que está incomodando, paralisando o culto. Vai dizer que quando Jesus entra, está ocorrendo vários boatos a respeito de um ocorrido que estava acontecendo ali. Uma tragédia acontecida nos tempos de Jesus. E que tragédia era essa? Era que Pilatos estavam perseguindo os judeus, fazendo de escravo e às vezes torturando até ao ponto de tirar a própria vida. E outro relato também era que aconteceu um grande acidente da torre de Siloé, que todos estavam construindo uma torre muito bela, mas que infelizmente aconteceu uma tragédia que despencou, quebrou ao ponto de matar aproximadamente 18 pessoas. O interessante é que Jesus está entrando em um lugar de adoração, mas todo mundo está falando da tragédia. Jesus está entrando em um lugar de adoração, mas todo mundo está falando de um acontecido que não era quem sabe para relatar. Porque quando estava falando a respeito da tragédia, eles não só estavam falando, mas estavam dizendo que tudo aquilo que ocorreu na vida deles é porque eles mereciam. Que a tragédia que aconteceu
é porque eles mereciam. Que a perseguição que estava ocorrendo entre eles é porque eles mereciam. Só que quando Jesus entra, Jesus ouve aquilo naquele ambiente e automaticamente Jesus toma a palavra e justifica aqueles que não estavam ali presentes. Vou repetir. Jesus entra naquela sinagoga, aonde estavam falando a respeito de uma tragédia que destruiu vidas e de uma grande perseguição naquele tempo, mas Jesus tomou a frente e o justificou. Eu já quero abrir parênteses nessa introdução para te dizer que não importa aquela pessoa que acha como deve ser a tua vida, conhece a tua vida, sabe como tua vida anda, sabe como tua vida diz, quem sabe qual é o horário que você sai do trabalho, ou qual é o horário que você volta de casa, às vezes sabe até da tua necessidade, tanto familiar como financeira, e a pergunta dela para algumas pessoas é: será que ela está passando por isso porque é um certo juízo de Deus? Será que Deus está apertando ela, ou será que Deus está apertando ele? Mas a palavra de Deus para você nesta noite é: independente do que as pessoas acham de você, continua na presença de Deus, porque é eu que te justifico, é eu que vou te justificar, é eu que vou te apresentar. Depois que isso acontece, ele, para facilitar para o entendimento das pessoas, ele fala a respeito da parábola da figueira. E que parábola é essa? E ele diz que tinha um homem que tinha uma vinha, e no meio da vinha tinha uma figueira. Porém, Jesus, quando ele fala da parábola, ele vai falar algo interessante se você ver o texto. Que não diz a história como foi que a figueira chegou lá. Não diz como foi o relato, como foi o percurso da história da figueira. Mas Jesus disse: e tinha uma figueira no meio da vinha. Para você ter ideia, vinha é algo valorizado nos tempos, até hoje, de Jesus. Nos tempos de Jesus, para Jerusalém, a vinha é algo muito importante, muito valioso. Mas figueira era um fruto que nascia percorrido aos caminhos. Era algo que era desvalorizado, algo que ninguém queria valorizar. Não tinha comercialização de figo, apenas comercialização de vinho que vem da figueira. Então, para os judeus, a figueira é algo muito importante. Já a figueira que vem do figo era algo que era desvalorizado. Mas ele fala: e no meio da vinha cresceu uma figueira. Não sabe como foi a história, Jesus não relata como foi que a figueira chegou naquele lugar e se plantou. Mas o que Jesus disse é: e que no meio da vinha tinha uma figueira e ela cresceu. Tem algumas pessoas que já estão pegando essa palavra. Tem pessoas que desvalorizam aquilo que você é. Tem pessoas que desvalorizam o lugar aonde Deus te colocou. Tem pessoas que desvalorizam e não entendem, não compreendem como foi que você chegou lá. Mas é importante é que não foi você que chegou lá por méritos próprios, mas foi o próprio Deus que encarregou e fazer você chegar naquele ambiente. Olha lá, tem pessoa que já está recebendo, tem pessoa
pessoa que não compreende a tua história, porque falar de você é fácil, falar de você é muito fácil, mas não conhece a tua história, não conhece teu caminhar, não conhece como foi que você chegou. E muitos estão dizendo: como é que ela cresceu? Como é que ele cresceu? É porque Jeová disse: não importa como foi que ela vai, como foi que ela vai chegar, eu plantei e vai crescer. Depois que ele relata a respeito disso, aí a história vem dizendo que tinha uma mulher na sinagoga e que ela era encurvada. Perceba que o cenário aonde Jesus está falando era algo que era praticamente impróprio para aquela mulher. Porque a mulher, ela era uma mulher enferma, envergada, e para os judeus, uma mulher ou qualquer pessoa que tinha algum tipo de enfermidade, era um tipo de pessoa amaldiçoada. É um tipo de pessoa que não podia estar entre eles. Era um tipo de pessoa que não tinha vez na sociedade. Jesus, depois que ele vê que o ambiente estava um bocado de pessoas relatando a respeito da tragédia que aconteceu, ele automaticamente fala a respeito da figueira. E logo o texto vai caminhar dizendo que depois que ele relata a respeito da figueira, tinha esta mulher e que estava ali. O texto não diz também como foi a história dela, como foi o caminhar da história dela, o que foi que ela passou. Mas só por esse contexto você já deve imaginar como foi a tristeza dela, como foi a vida dela, andando todos os dias envergada, e o povo trata ela como amaldiçoada, como uma pessoa que não podia andar no meio da sociedade. Passava no meio do caminho e automaticamente alguém falava mal dela. Passava pelo caminho que sai para ela ir para o mercado, mas todo mundo olhava ela com os olhos tortos. Quem sabe todas as vezes ela ia para a sinagoga, esperando um milagre, esperando algo acontecer, e nada acontecia. Mas é só que quem sabe um culto como esse, ela saiu de sua casa e veio para o culto dizendo: assim como de outras vezes, eu vou para a igreja, eu vou para a sinagoga, eu vou para aquele ambiente para adorar como eu nunca adorei. Perceba que independente da situação que ela esteja, ela estava na sinagoga. Independente do que ela estava passando, o texto diz, ela estava na sinagoga. Independente da sua situação, ela estava em um lugar de adoração. Porque ela não deixou a enfermidade dela ser empecilho de adoração e caminhar na casa de Deus. Estou sentindo a presença de Deus já. Tem pessoas que muitas das vezes moram até perto da igreja, mas não vêm para o culto como esse. Tem pessoas que muitas das vezes precisa de um empurrãozinho para estar aqui. E quem sabe você às vezes mora longe, vem de pé, vem de bicicleta, e vem
dizendo: meu dia foi difícil, me perseguiram, tentaram puxar meu tapete, tentaram me parar, mas independente da situação que eu esteja, eu vou para aquele lugar adorar. Eita, tem gente que está entendendo, tem gente que está entendendo, mas quando ela chega naquele ambiente, olha quem está lá. Porque todas as vezes que ela ia, que estava pregando um fariseu, um mestre da lei, alguém que conhecia da Torá, da lei de Deus, da palavra de Deus, mas nada acontecia no culto. Até que ela foi para o culto e algo surpreendente aconteceu. Quem sabe ela envergadamente. Porque quem anda envergado não consegue olhar muito para frente. Ela envergado, andando, entrou no culto, viu alguém falando mal dela, mas quem sabe quem tomou a direção da palavra, ela disse: ei, levaço, essa voz é diferente, essa não é o do fariseu não, essa voz é diferente. Essa voz é como boca de trovão, e ao mesmo tempo é suave. Ela não sabia que quem estava naquele culto ia mudar o quadro da vida dela. Eu estou te dizendo a partir de agora, que quem sabe você vem para esse culto dizendo: é só mais um culto que eu vou para casa do mesmo modo que eu fui. Mas a palavra de Deus para você é: receba do céu aquilo que você veio buscar e deixa o céu mover ao teu favor. Ela não sabia quem era Jesus, mas ela ouviu que a voz era diferente. Quando ela entra, o texto é bem claro em dizer: e vendo-a. Porque ela não sabia que era Jesus, mas Jesus estava a observando. Tem gente que está pegando. O texto é bem claro, Leandro. Não é assim: e ele viu, ou ele está vendo. Independente da tradução bíblica, ou como é que está escrito, vendo-a. O verbo que está escrito aqui significa: está vendo mais profundo do que o normal. Sabe por quê? Porque nos tempos de Jesus, mulher não tinha vez na sinagoga não. Nos tempos de Jesus, não é que nessas meninas que estão sentadas aqui na frente, ou você que está sentada aí. Nos tempos de Jesus, cantor Felipe, na sinagoga, mulher ficava atrás. E vai dizer que dentro da sinagoga tinha também uma cortina, e essa cortina ficava em algumas repartições aonde as mulheres tinham que ficar. Os homens se apresentavam, mas a mulher ficava por trás de uma cortina. Ela ficava excluída entre os bastidores, aonde apenas ouvia alguém ensinar, pregar, mas não sabia quem estava pregando, não sabia quem estava falando, e por detrás daquele véu, daquela cortina, era algo embaçado, não tinha uma visão completa. Ela estava, além de ser excluída, estava imperceptível ao olho nu, mas a Bíblia diz: e vendo-a.
Jesus olhou para ela enquanto ninguém estava enxergando. Enquanto, quem sabe, você está dizendo: ninguém está me enxergando, ninguém está me olhando, eu só estou nos bastidores, eu estou escolhido. Jesus está dizendo: eu estou te observando direito, eu já tenho um propósito definido para você, eu já vou fazer algo. Te prepara, mulher, que vai vir o extraordinário de Deus na tua. Recebe essa palavra. Te prepara, porque Jesus está te vendo. Só que quando ele vê, além de ele ver, ele o chama. Ela estava completamente excluída, mas ele estava a observando. E ela, por detrás da cortina, diz que ele o chama. Você pode estar até meio que apagado, mas você tem algo que Deus disse: não vai ficar parado. Quem sabe Deus te confiabilizou algum ministério da palavra, de evangelização, de louvor, de pregação, e você, quem sabe, está dizendo: não, eu vou correr disso, eu não quero mais isso para a minha vida, eu não sei pregar, eu não sei cantar. Mas Deus está te dizendo: eu já te enxerguei por detrás dos bastidores, é hora de você caminhar. Só que quando ele o chama, ele o vê e o chama. Quando chama, ele estende a mão. E eu já vou encerrar. E ele estendendo a mão, estás livres da tua enfermidade. A obra lucana, que é a obra que foi escrita isso aqui, porque quando fala lucana significa a obra que Lucas escreveu, o discípulo de Paulo, doutor Lucas, que é Atos dos Apóstolos, a própria obra dele, que é Evangelho de Lucas, vai dizer apenas que no capítulo 6, apenas em toda a obra dele, o ato de estender a mão é quando ele chama os discípulos para uma grande obra. Então quer dizer que ele o vê, e quando chama, ele estende a mão. Só que antes de estender a mão, ele libera a palavra: estás livre da tua enfermidade. Depois que ele libera a palavra, ele estende a mão como sinal, se estivesse separando ela para um cargo, para algo importante. Sabe por quê? Porque muitas das vezes você quer ficar retraído, mas Deus já te chamou. Ele vai liberar uma palavra de cura, de determinação sobre a tua vida. E quando ele liberar, ele vai estender a mão. E quando ele estender a mão, vai acontecer o que aconteceu nesse texto: e ela que estava envergada endireitou-se. E você não entendeu, o que estava fora do lugar vai voltar para o lugar. Quem crê nessa palavra? O que estava fora do lugar, ainda esse ano Deus vai colocar no lugar. Quem sabe você disse: Deus, já passou a metade do ano e eu não estou vendo nada. Já passou metade do ano e a promessa não se cumpriu. Mas a palavra deu para você: o ano ainda não acabou. Eu estou te chamando, eu vou colocar. Uramantaraba. Fica de pé em nome de Jesus.